Olá, turminha. Vamos lá para a disciplina de Geografia, onde esse conteúdo também estará na nossa avaliação bimestral. Então, eu queria que vocês abrissem o terceiro módulo, no capítulo 295, e vocês vão se deparar com esse tema aqui, a ação dos elementos naturais nas formas de relevo, tá? Na última aula nós vimos alguns tipos de relevo, planaltos, planícies, morros, formatos íngremes, enfim. Então, vamos ver aqui elementos naturais nas formas do relevo. Então, o relevo ele pode ser transformado pela ação de diferentes elementos naturais, como vento, água, animais e raízes de plantas. Vamos conhecer alguns exemplos de como esses elementos podem transformar o relevo. O que o texto está querendo dizer aqui para vocês? Que o vento, a água, os animais e as raízes das plantas, esses elementos eles têm um poder de transformar o relevo, de mudar o aspecto do relevo. Então vamos entender. Vocês estão observando aqui uma rocha, né, uma formação rochosa retratada ao lado do Parque Nacional Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, Piauí. Foi moldada pela ação de forças da natureza, sobretudo pelo vento. Então, vocês observando aqui essa montanha rochosa, no início ela não era assim. Então, como ela é bem alta, temos aqui muito vento, na verdade. E com o passar dos anos, o vento ele vai tipo que esculpindo a rocha, o vento, a areia, tá? E fez esse formato aí, tá certo? Buraco. Pode observar que tem umas linhas aqui, ó. Vocês estão observando como se fosse tipo linhas? É devido à força do vento, ok? Então mudou o aspecto dessa rocha. Aqui é um cânion. O que é um cânion? É uma formação rochosa composta por extensos paredões esculpidos pela erosão. Aqui, o cânion, formado no Rio São Francisco, em Capitólio, Minas Gerais, foi moldado pela ação de força da natureza, principalmente pela água. Então, eu quero que vocês observem aqui o cânion, essa parte rochosa aqui, ó. Pode observar que é como se ela fosse totalmente esculpida, tá? E essa formação aqui, ó, essa formação que vocês estão vendo é por causa da força da água, tá? Pelo vento também, tá? Então, é uma formação rochosa que tem muitos paredões, ó, pode observar que é bem alto, ó. É como se fossem paredes bem grandes, ok? Então, a força da água, ela conseguiu fazer com que tivesse se formado, como se fosse esculpido, a força do vento, juntamente com a areia, e esculpidos pela erosão. A erosão são crateras. Crateras são grandes buracos em que o solo não está bem cuidado, né? Então, a gente vê aqui, ó, como se tivesse muitos buracos, ó, devido à erosão. Aí, com o passar do tempo, vão caindo, vão mudando, com a força da água, com a força dos ventos, ok? Então, esse é o cânion. Muito bem. Então, algumas ações da natureza também podem transformar o relevo rapidamente, como a ocorrência de um terremoto ou a erupção de um vulcão. Então, esses dois fenômenos naturais podem também mudar a aparência de um relevo. O terremoto e a erupção de um vulcão. Vamos entender mais.
Olha, a ação do ser humano nas formas de relevo. Além da natureza também mudar o aspecto, a forma dos relevos, o homem também, o ser humano também, ele tem a sua influência na mudança desses relevos, tá? Então, o ser humano também transforma o relevo de diversas maneiras para atender suas necessidades. Nas cidades, nas áreas rurais, é possível encontrar exemplos de formas de relevo alteradas pela ação do ser humano, como construções de represas, aterros, túneis ou estradas e atividades econômicas. Veja a seguir alguns exemplos dessas ações. Então, o ser humano, ele consegue fazer construções desse tipo aqui, como eu acabei de mencionar para vocês, e acaba mudando o aspecto dos relevos. Então, vamos aqui, ó. Para atender às necessidades de locomoção, quando eu falo necessidade de locomoção, são os transportes, né? Os tipos de transportes, é a maneira que o homem tem de se locomover. O ser humano constrói rodovias e túneis, por exemplo, transformando o relevo. Então, vocês podem observar aqui que nós temos um morro, né? Aqui um morro, aqui alto, quase que uma montanha, mas não chega a ser muito uma montanha, tá? Mais parecido com um morro do que uma montanha. Então, para chegar em um determinado lugar, às vezes era preciso dar uma volta, né? Por detrás do morro, não sei, não conheço muito bem o lugar. Então, o que pensaram? Uma forma mais rápida de chegar em uma determinada cidade foi preciso que eles modificarem a aparência do morro. O que eles fizeram? Abriram 2 buracos aqui, ó. 2 crateras grandes, 2 buracos, tá? E fizeram uma rodovia, fizeram uma avenida bem grande, uma rodovia, para que os transportes pudessem atravessar e chegar mais rápido na cidade. Então, na fotografia, túneis, que são chamados de túneis, construídos em rodovia que passa por um morro em Jacareí, São Paulo, tá? Então, é uma forma de chegar mais rápido em outro lugar depois desse morro, melhor do que dar uma volta, né? Então, eles fizeram esse tipo de construção, que foi 2 túneis de ida e de volta, para facilitar a chegada ao destino das pessoas, tá? O ser humano também modifica o relevo para desenvolver atividades econômicas, como a produção agrícola, pecuária e a extração de animais. Aqui do lado, vocês estão vendo aqui, ó, uma exploração de minério de ferro na mina de Carajás, em Paraupebas, Pará. Então, aqui foi feito essa construção aqui, ó. Aqui foi feito num morro íngreme. Um morro íngreme, cheio de altos e baixos. Só que o homem também começou a modificar, ó, fazer esses zigue-zagues aqui, ó. Tá? Esses zigue-zagues, certo? E modificou toda a aparência do morro, ok? Tudo bem. Então, nós vimos aqui, retornando aqui com vocês, nós vimos aqui os elementos naturais nas formas de relevo, ou seja, ações da natureza que modificam o aspecto, que modificam os relevos, as montanhas, os morros, os planaltos, as planícies, tá? Aqui já é a ação do homem na modificação dos relevos, tá? E agora nós vamos ver os rios nas paisagens do município. Os rios. Os rios percorrem também de acordo com o relevo, né? Então, os rios apresentam características variadas de acordo com as formas de relevo nas quais suas águas percorrem. Em formas de relevo com elevações e desníveis acentuados, as águas dos rios se deslocam com maior rapidez e força. Nesses lugares é comum encontrar cachoeiras e corredeiras, tá? Então, de acordo com as elevações, aqui no caso nós temos uma cachoeira,
que ela é bem alta, né? Porque aqui tem um morro bem alto. Então, quando a cachoeira cai, a força da água é muito forte. Então, por isso, é comum a gente estar encontrando cachoeiras e corredeiras, devido à altura dos morros, à altura dos planaltos, das planícies também, tá certo? Então, por isso que ocorre aí essa força muito grande aí da água, né? Que transforma-se em cachoeiras. Então, já as águas dos rios, que percorrem formas planas de relevo, se deslocam de maneira mais lenta, que é a parte mais plana, né? Os rios, você não vai encontrar rio em morro. Em morros, você vai encontrar aqui são essas cachoeiras, né? Essas cachoeiras. Agora, os rios, eles estão em lugares mais planos, em planícies, então ele corre um pouquinho mais devagar, tá? Então, geralmente, esses rios têm percursos sinuosos. O que são sinuosos? Que fazem muitas curvas, tá? Pois suas águas procuram pequenos desníveis por onde possam fluir. Então, é aqui, ó. Ó, aqui você não está vendo morros, você não está vendo montanhas, você está vendo um rio percorrendo de forma plana, ó. Então, é um caminho sinuoso, ó. É um caminho sinuoso, ou seja, cheio de curvas, tá? É uma maneira que o rio possa fluir, tá? Cheio de curvas. Então, aqui é um relevo plano, uma planície, tá? É bem mais plano. Quando eu falo plano, é igual o chão que você pisa, que eu e você pisamos, não é plano? Por exemplo, na sua casa, você tem alguma parte alta no chão da sua casa? Não. É o azulejo ali direitinho, as formas planas. Assim são esses rios, tá? Os rios, eles percorrem em lugares planos. Então, os rios são diferentes uns dos outros no volume de água que possuem. Alguns são muito volumosos, outros têm pouco volume. Então, tem rios que têm uma quantidade de água muito grande. Por exemplo, esse aqui, ele é bastante volumoso, né? Ele é bem largo e ele tem um caminho muito longo, ó. Tá? Tem um caminho muito longo, tem 3 caminhos aqui que esse rio está percorrendo. E existem que são menos volumosos, né? Que são aqueles rios assim que a gente pode estar tomando banho sem ter muito risco, muito perigo, tá? Então aqui, ó, as partes de um rio. Vamos conhecer as partes que formam um rio e as áreas ao seu redor. O lugar onde os rios começam a se formar é chamado de nascente ou cabeceira. Então, aqui, ó, é a nascente do rio. Toda nascente de rio, ao redor dele, tem muitas plantas, tá? Muitas plantações, certo? Sem plantação, não tem rio. Ok? Sem rio, não vai ter muitas plantas assim, tá? Então, é como se fosse um sustentando o outro. Então, os rios, eles são chamados de nascente ou de cabeceira, tá? Geralmente, nós conhecemos mais como nascente. Então, aqui é a nascente do rio Olho d'Água, no Mato Grosso do Sul, certo? Aqui, o leito do rio é o local por onde as águas fluem. Ó, leito. O leito é todo o caminho que esse rio percorre, ó. Tudo isso aqui, ó. Tá? É chamado de leito. É o caminho, tá? Que percorre esse rio. E aqui, ó, leito do rio Amazonas, no Amazonas. Próximo. Tem aqui no livro de vocês, ó.
A margem é a porção de terra que fica imediatamente em cada um dos lados do leito do rio. Em geral, apresentam matas ciliares, que servem de proteção para os cursos de água. Então, vamos aqui, ó. De acordo com a imagem, nós temos aqui a margem, tá? Do rio. A margem que a gente fala é aquela beirinha, né? Que fica do lado do rio. Ó, desse lado aqui é uma margem. E do outro lado aqui, ó, essa parte aqui já é outra margem. Então, o que que tem nessa margem? Tem matas do lado das margens, tá? Então, essas matas, elas servem de proteção para os cursos de água. Como eu falei para vocês, quando um rio nasce, ele nasce ali rodeado de vegetação, de matas, tá? E durante o seu leito, o percurso, tem a margem, que são as margens, são as matas ciliares. O que são as matas ciliares? São vegetações localizadas ao longo das margens dos rios, córregos, lagos e represas. Então, aqui, ó, o rio está passando, então do lado desse rio tem as matas ciliares que tem pequenos córregos passando do lado, certo? Lagos, represas, tá? Então, se você tiver uma oportunidade de ficar perto da margem de um rio, você vai ver que do lado assim dessas matas tem algumas águas que paradas, né? Águas um pouco que paradas que preservam o curso desse rio. Então, se fazer o desmatamento aqui das matas ciliares, pode contar que com o tempo esse rio vai deixar de existir, ok? Porque as matas, elas protegem o rio, tá? Com que esse rio não seque. Então, vamos aqui. O rio despeja suas águas no oceano ou em outro rio no local chamado foz ou desembocadura. Muito bem, olha aqui, ó. Aqui é o final do rio, aquele rio que a gente está vendo desde o nascimento, da nascente. Aqui, ó. Aí aqui, ó, tá saindo o rio, ele vai pro oceano, tá? Ou esse rio, ele passa a formar um outro tipo de rio aqui, ó. Um outro tipo de rio. Por que outro tipo de rio? Porque vai se encontrar com outros tipos de água, tá? Tem aquela água mais salgada, tem aquela água mais doce, tá? É que nem o Rio Negro e Solimões da Amazônia. Rio Negro e Solimões é o encontro de dois rios, tá? Encontro de dois rios. E ambos formam o rio Amazonas, tá? Muito bem, o que vocês têm aqui, ó? O rio afluente. O que é o rio afluente? É aquele que despeja suas águas em outro rio, chamado rio principal. Então, vocês estão vendo aqui, ó, o rio afluente. É bem aqui, ó. Esse aqui, ó, que tá saindo aqui, vocês estão vendo? Aqui é o rio afluente. Aí ele se encontra com outro rio. Ó, se encontrou com outro rio. E esse rio aqui, ó, ficou maior. Ó, ficou maior. Como esse rio aqui ficou maior, ficou chamado de rio principal. Então, aqui é um foz do rio Iguaçu, um dos afluentes do rio Paraná, no Paraná. Então, aqui, ó, sai o rio aqui, ó, formando outro rio. Muito bem.
Bem que eu esqueci de falar, ó. É importante preservar as matas ciliares, pois elas protegem os rios e outros cursos de água contra alguns tipos de problemas, como poluição das águas e assoreamento. Assoreamento. O que é o assoreamento? O que é o assoreamento? É o acúmulo de sedimentos no leito do rio, como depósito de terra, areia, argila e detritos. Tá? Então, o que quer dizer isso? Esse assoreamento. Que do lado das matas ciliares existe areia, terra, argila. Então, tudo isso protege o rio, tá? É uma proteção para o rio. Não só para o rio, como também para a própria mata ciliar, que é o soreamento. Então, esse soreamento, ele preserva essas águas de poluição, essas matas também sejam poluídas. Então, é muito importante preservar as matas ciliares. Então, turminha, até a próxima. Deus abençoe vocês e tenham um excelente dia.